quero ler 2 versículos aqui, fique muito ligado, preste muita atenção. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, nunca mais você será o mesmo, em nome de Jesus. A palavra vai mudar a sua vida, em nome de Jesus, ok? 1 Samuel 18:14 diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Na NTLH diz assim que Davi tinha sucesso em tudo que fazia, ok? Então, Davi lograva bom êxito, tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Qual que era o segredo do Davi? Interessante isso. O grande segredo do Davi, por isso que o que ele fazia dava certo, o que ele empreendia prosperava, onde que ele colocava a mão, ele obtinha sucesso, porque o Senhor era com Davi. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Então, tudo que o Davi fazia prosperava, dava certo, tinha um sucesso, porque o Senhor era com ele. Então, meu tema hoje à noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, o grande segredo, o segredo dos segredos é esse. Esse era o segredo do Davi. O Senhor era com ele, ok? Agora, vamos ver isso aqui rapidão, antes de eu entrar nesses pontos. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. O Senhor, se Deus é por nós, diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dividir isso aqui em 2 partes aqui, ó. Presta atenção. Então, se Deus é por nós, então a primeira questão aqui, muita gente pensa assim: eu acho que esse é o problema, porque Deus não é comigo, porque eu pequei, ou porque eu não consigo vencer determinado pecado, eu não sou bom o suficiente para as pessoas, enfim, irmãos, e a pessoa pensa assim: Deus não é comigo, então essa palavra aí não é para mim. Então deixa eu começar te dizendo que, irmãos, isso é um engano, porque a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado é Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Quem está me entendendo? Diga assim: eu sou a justiça de Deus. Não, pastor, mas eu peco e eu tenho defeitos, eu não tenho conseguido vencer isso. Mas peraí, a Bíblia diz, escuta bem, que Ele nos deu vida quando nós estávamos ainda mergulhados nos nossos pecados e delitos. Então, Jesus veio e nos deu vida, não foi porque a gente era bonzinho e porque a gente estava fazendo tudo certo, que agora que foi de graça. Ele fez isso antes disso acontecer. Quem está me entendendo? Porque agora que você erra, Ele vai então te chutar fora. Não, irmão, você é a justiça de Deus. Eu tenho que te falar isso para te dizer que Deus é com você. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então eu quero te dizer que Deus é com você. Para início de conversa, você precisa entender isso. Pastor, mas eu tenho muitas coisas lá no meu passado, e o meu passado não tão longe. Mas a Bíblia diz que Ele riscou o escrito de dívida que era com você, contra você, cravando-o na cruz. Não tem dívida. Você vai se surpreender, porque Ele cancelou esse escrito de dívida que era contra você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então você, quando Ele disse na cruz, está pago, está pago, está pago, a dívida está cancelada. Então por isso que Ele é com você, porque você é a justiça de Deus. A Bíblia diz que Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Quando alguém pecava, quebrava uma das leis de Moisés, então vinha uma maldição sobre ela, ou no céu, ou no corpo, doença, ou na vida financeira. Os céus se tornavam de bronze para a pessoa. Essa era a maldição da lei. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Quem está me entendendo? Meu Deus! Então, diga comigo bem forte: Deus é comigo. Diga assim: apesar de mim, apesar de você, Deus é com você. O Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, era um inseto
que quando eles amassavam a fêmea, ela soltava uma tinta, a escarlata, que impregnava no tecido e não saía nunca mais. Isaías disse que, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Diga, Deus é por mim. A questão é, quem será contra você? Aqui é outra situação, ainda nessa introdução, que eu preciso esclarecer para você. Porque muitas pessoas pensam assim, tá, beleza, alguns já passaram e entenderam. Ah, entendi. Então, eu sou feito a justiça de Deus. Ah, eu entendi, ele se fez maldição para que eu fosse liberto da maldição. Entendi, ele riscou o escrito de dívida que era contra mim. Entendi, ainda que o meu pecado era muito terrível, ele me lavou. Entendi, glória a Deus. Agora, veja bem, muitos estão tropeçando nessa segunda parte aqui dessa frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, pelo amor de Deus. Na verdade, a principal razão de eu estar pregando essa palavra é o que eu tenho ouvido de uns meses para cá, irmãos, de uma forma assim exaustiva. O que eu tenho ouvido? Pessoas da igreja, né? Com certeza não dessa igreja, não que eu saiba, porque se eu souber eu vou atrás, eu vou conversar. Mas, irmãos, pessoas que vão, olha, irmãos, são várias situações e vocês vão concordar comigo. E aí, a pessoa, o crente, fala para o outro que ou está doente, ou está passando um momento de crise financeira, ou está passando um momento de crise na família. São as coisas que o Jó viveu, não é? O Jó passou por crise financeira, ok? Perdeu tudo, perdeu a família, não é? E que mais? Ficou doente. É isso aqui, irmãos, que nos aflige. Então essas pessoas passam por esses problemas e várias pessoas dão esse relato. Agora eu descobri todas as causas de todos os meus problemas. Qual que é, irmã? Qual que é, irmão querido? É o diabo. Porque foi lá o pastor, o apóstolo, né? E foi lá a irmã fulano e revelou, teve um revelamento. Isso não é nem revelação, é revelamento. E falou assim, que eis que te digo, isso é um trabalho de macumbaria. Irmãos, eu vi nesses últimos meses, olha, eu não sei, eu não vou te dizer, talvez dezenas de vezes, eu ouvi isso. Isso é um trabalho de macumbaria, não é? Ou de feitiçaria, ou alguém está fazendo uma coisa, muito terrível contra você, e eu sei o segredo para desmanchar esse negócio. Irmãos, diga assim comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Por que tudo que o Davi fazia dava certo? Porque Deus era com ele. Então não importava, isso que eu vou te mostrar hoje à noite, não importava quem era contra ele. Quem está me entendendo? Então, irmãos, aí eu fico pensando, aí veio uma pergunta dentro de mim, eu compartilhei na minha família. Eu falei assim, peraí, veio uma pergunta dentro de mim assim, ó, que diabo é esse que esses crentes estão pregando? Porque, irmãos, isso é uma pregação. Porque, veja bem, o irmão crente vai lá visitar a pessoa crente que está lá, doente. Aí, ela dá o diagnóstico. Eu tive um revelamento, então foi o diabo e é um trabalho de macumbaria. Quem está em volta, está ouvindo essa pregação, escuta. Qual que é a pregação que essa pessoa, os enfermeiros estão, os médicos estão ouvindo, todo mundo. Peraí, essa pessoa é crente? É. Às vezes até um pastor, uma pastora lá, não é? E peraí, ele serve a Deus e, deixa eu ver se eu entendi. E aí fizeram um trabalho de macumbaria e por isso que ele está doente, morrendo. Rapaz, onde que é? Me dá um endereço desse terreiro porque eu quero lá me batizar. Porque esse terreiro é mais poderoso do que Jesus. Então, que diabo é esse que esses crentes estão pregando? Então, aí a pessoa está lá passando por um problema no casamento, um casamento terrível, aí vai a irmã e teve uma revelação que foi um trabalho de bruxaria. A vizinha, que está pensando na igreja dela, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa irmã que vai para a igreja todo domingo, que inclusive tem uma célula na casa dela, serve a Deus. Peraí,
fizeram um trabalho de macumbaria e estão destruindo o casamento dela. Que diabo poderoso! Então, irmãos, o diabo que esses crentes estão pregando é um diabo poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, o que eu quero te dizer hoje à noite, não existe esse diabo na Bíblia. Não existe. Irmãos, olha o que diz a Bíblia em Hebreus 2,14, tudo no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte. Quem está me entendendo? Olha só, e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Diga assim, Jesus já destruiu o poder que o diabo tinha sobre a morte. Ele não tem mais poder para matar ninguém, porque, irmãos, ele já foi condenado. Quem está me entendendo? Às vezes as pessoas pensam assim num diabo que vai para uma prisão de luxo, né? Porque está vendo muita televisão, não é? E aí o diabo vai para uma prisão de luxo, que é o inferno. Então vai ter hidromassagem, uma mega top de uma televisão, vai ter internet para o diabo, então vai ter todos os benefícios da prisão do diabo. Irmão, não existe isso. O inferno não é uma casa de férias do diabo, é a prisão eterna dele. Quem tem a chave do inferno não é o diabo, é Deus que tem a chave da morte e do inferno. Quem está me entendendo? Então veja bem, eu quero quebrar, irmãos, na sua mente, esse diabo. 1 João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, Jesus já se manifestou, quem está me entendendo? Na cruz, já morreu na cruz, ele já se manifestou, então essa obra é passado, as obras do diabo já foram destruídas. Jesus disse que todo o poder nos céus e na terra, Jesus tem todo o poder nos céus, né pastor, mas aqui na terra o diabo, não irmã, Jesus disse que eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Quem está me entendendo? Todo o poder, toda a autoridade me foi dada, ele disse. Em Colossenses 2,15, ele disse, a Bíblia diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Desprezou, irmão, desprezou. E triunfou sobre eles na cruz. O que eu quero te dizer é que Deus não está numa cana de braço com o diabo. Então quando esse pessoal vem e fala assim mesmo, olha, eis que te digo, tive uma revelação, o seu problema foi um trabalho de bruxaria. Irmão, pelo amor de Deus, se eu sou crente, se eu nasci de novo, irmão, só realmente, se eu estiver numa situação que eu estou num pecado imperdoável, naquela situação, ou seja, eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus, sabe, eu não quero Jesus, sai daqui Jesus. Um crente que fez isso, para ele estar numa situação que o diabo tem domínio sobre ele, porque deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, meu irmão, que nós somos uma propriedade. Quem está me entendendo? Você sabia que você foi comprado por alto preço? Você não foi barato. Irmão, eu cuido das minhas propriedades, eu cuido delas, eu tenho cuidado para não cair no chão, para ninguém me roubar. Agora imagina se Deus vai deixar o diabo pegar você, pegar o seu corpo, colocar uma doença na sua vida. Meu irmão, se ele não tem mais poder e nem autoridade, se ele perdeu todo o poder e autoridade, quem está me entendendo? Jesus tomou isso dele, aleluia. Não, eu preciso quebrar isso. Diga comigo assim, se Deus é por mim, e Ele é, eu descobri, amém? E Ele é, apesar de mim, quem será contra mim? Ora, o diabo, irmãos, que já foi derrotado. Agora veja bem, peraí, calma lá. Ele só tem um poder, que a Bíblia diz. Qual que é o poder que o diabo tem? 2 Tessalonicenses 2,9, o aparecimento do iníquo, ok? Quem que é o iníquo?
Quem que é o iníquo? O anticristo, não é? O falso profeta. Então veja bem, fala que o aparecimento do iníquo é segundo, escuta bem, a eficácia de Satanás. Peraí, pastor, o senhor não falou que o diabo não é de nada? Como que a Bíblia diz que ele é eficaz? Você vai entender. Então o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Peraí, pastor, que poder é esse? Calma. E sinais e prodígios da mentira. Qual é o único poder do diabo? A mentira. Jesus disse em João 8,44 que ele é mentiroso e pai da mentira. Qual que é a mentira que ele quer que você acredite? Que ele tem poder. Aí, irmãos, a pessoa entra numa assim, ó. Ai, meu Deus, a irmã falou. A irmã falou, revelou que o meu problema é um trabalho de macumbaria. Ai, meu Deus do céu. Você acreditou nessa mentira. E aí ele tem esse poder mesmo sobre a sua vida, porque você desprezou a verdade de Deus. Irmão, só tem uma maneira de você vencer uma mentira, é com a verdade. Jesus disse, vocês conhecem a verdade, e a verdade liberta vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você acredita na mentira do diabo, você está desprezando a verdade que é Jesus. Aí a pessoa, mas pegou na minha vida, pastor. O senhor está falando aí? Mas pegou mesmo. A irmã disse que o diabo ia derrotar meu casamento, ia me separar e deu certo. Porque você acreditou nessa mentira. Você acreditou nessa mentira. Porque você não conhecia as Escrituras. Jesus disse, o meu povo perece, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque eles pensam que o diabo tem algum poder. Porque eles não conhecem as Escrituras, não. Por isso que eles sofrem na mão do diabo. Quem está me entendendo? Diga comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora bora voltar para o Davi. Foi só uma base para você. Eu queria te dar uma base, né? Eu queria construir esse pensamento, mas eu queria construir esse alicerce para você pisar. Ok? Irmão, se alguém for lá te dizer que teve uma revelação, e que foi um trabalho de macumbaria, né? A pessoa está lá, irmão, a pessoa está lá, né? Morrendo, não é? Morrendo pelos efeitos do sobrepeso. Aí o cara vai lá dizer que foi um trabalho de macumbaria, foi um trabalho de glutonaria. Quem está me entendendo? A pessoa está lá toda endividada, toda quebrada. Foi um trabalho de macumbaria. Foi um trabalho de irresponsabilidade. Não é verdade? Entendeu, irmão? Agora, quando a pessoa for lá para falar para você isso, você diga, irmã, eu vou te apresentar um Jesus que você ainda não conhece. Aleluia. Um Jesus que venceu a morte. Um Jesus que tem a chave da morte e do inferno. Um Jesus que despojou todo o principado e potestade. Os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Um Jesus poderoso. Aleluia. Eu vou pregar para você sobre esse Jesus. Aleluia. Muito bem. Então, queridos, o Davi, qual que era o segredo dele? Deus era com Davi. Quem seria contra ele? Ele sabia disso. Eu acho interessante ali, quando ele vai lutar com o Golias, né? Ele vai lutar com Golias, 1 Samuel 17. Aí, irmãos, o Golias lança uma macumba para ele. Sabia disso? Está na Bíblia. O Golias falou assim, olha. O Golias disse para ele, 1 Samuel 17,43, disse o filisteu, o Golias a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Isso é um trabalho de macumbaria. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, olha o terror que ele está tocando o terror, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu, os urubus, e darei às bestas feras do campo. Irmãos, às vezes, como eu tenho a revelação de quem é o diabo, de quem é o meu Jesus,
Quando o diabo vem com essa conversa afiada, que foi feito um trabalho, pensa que eu já não ouvi isso também? Olha, irmão, o cara orando por mim. Olha, irmão, tem um trabalho de macumbaria. Irmão, sinceramente, eu tenho uma imagem de criança, quando a minha irmã fazia medo para mim. Ela dizia, buh, e eu morria de medo dela. Até a pastora Simone, o Ider, né, se vestiu de fantasma e foi assustar a pastora Simone. O Ider tinha 4 anos, a pastora Simone tinha 6. Aí o Ider, buh! Não, a Simone, né? A pastora Simone, ela é mais velha. Ela vestida de fantasma. O Ider ficou tão desesperado, tão apavorado, que ele pegou um pedaço de pau e correu em cima do fantasma e deu bem no dente dela. Pum! Arrebentou, quebrou a boca, quebrou o dente. Irmãos, e às vezes eu vejo aqui o Golias assim, ó. Eu vou te matar. Eu vou te entregar para os urubu. E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Imagina se é um crente desse, irmão, que fica apavorado com macumba. Entende? Ai, meu Deus, ele me amaldiçoou pelos deuses dele. Ele fez um trabalho para mim na encruzilhada. O que Davi responde, irmão? Por isso que ele era um sucesso. Olha o que ele responde. Ele diz assim mesmo. Davi disse ao filisteu, versículo 45, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado, aleluia. Em nenhum momento o Davi se preocupou com Deus, o demônio, que o Golias estava amaldiçoando ele. Ele nem falou sobre isso. Ele disse, você vem contra mim com essas espadas, com essas armas, eu vou contra você em nome do Senhor de Israel, e eu vou cortar tua cabeçona, seu gigantão. Quem está me entendendo? Quando essas pessoas vierem, diga, eu vou te apresentar o meu Jesus. Quem está me entendendo? Muito bem, então vamos lá comigo, rapidamente. Deixa eu te mostrar, irmão. Se Deus é por nós, vão acontecer 3 coisas. Em primeiro lugar, Ele vai nos livrar das armadilhas. Tem gente com medo. Tive uma revelação. Então vai vir uma grande armadilha para você. Irmãos, eu fico vendo esses crentes apavorados. Ai, pastor, alguém revelou para mim que tem uma armadilha preparada para mim. É? Tem para mim também, porque a Bíblia diz que o diabo, vê como ele é periférico, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Na verdade, ele é periférico, oportunista, não tem poder nenhum. A única maneira dele pegar você é se você acreditar nas mentiras dele. Então veja bem, diga assim, se o Senhor é por mim, Ele vai me livrar das armadilhas do diabo. Ok? Então 1 Samuel 18:20, quem vai acompanhar comigo, diz assim, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul, eu lhe darei, né? Darei a minha filha para ele, para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Olha a armadilha, gente. A Mical, minha filha, está apaixonada por ele, eu quero matar esse camarada. O Saul não é o diabo, mas o Saul é o instrumento que o diabo quer usar para pegar o Davi. Veja bem, irmão, olha como que Deus livra a gente das armadilhas do diabo. Aí o Saul pensou, eu vou oferecer minha filha para ele. E aí foi lá com Davi e ofereceu a filha dele para o Davi. Aí o Davi, mas majestade, coitado de mim, eu não tenho, a minha família é pobre, eu não tenho como é que eu vou pagar o dote dela? O senhor é o rei, ela é uma princesa. Aí o Saul falou assim, não, você não precisa me pagar nada. A única coisa que eu quero de você é que você traga para mim 100 prepúcios de filisteus. O que é que ele queria? Que o Davi fosse lá, brigasse com os caras, matasse os caras para trazer os prepúcios. Mas qual que era o jogo? Os filisteus vão matá-lo.
e eu vou ficar com o nome limpo. Ou seja, a armadilha era a Mical. O que aconteceu? Irmão, Davi inocente, não sabia de nada. Não sabia de nada. Não foi ninguém lá para ele dizer: olha, um trabalho contra você. Irmãos, ele era inocente. Ele não sabia de nada. Ele ficou tão feliz. E ele faça qualquer coisa pela Mical, não é? E lá vai o Davi. Irmãos, ele lutou contra os filisteus. Ele não matou 100, ele matou o dobro, 200. E aí, irmãos, ele trouxe os 200 prepúcios. E o Saul ficou tão doido da vida. Olha o que diz aqui, o versículo 27, capítulo 18. Dispôs-se Davi, partiu com os seus homens, feriram dentre os filisteus 200 homens, trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Eu vejo assim, a Mical ficou tudo direitinho. O cara tentou prejudicar o Davi, tentou armar uma cilada para ele, armou tudo direitinho. O Davi nem sabia de nada, mas Deus era com ele. Quem seria contra ele? Quem está me entendendo? Por que nós vamos viver essa paranoia, meu irmão? Com medo de um leão desdentado, com medo de um inimigo derrotado, com medo de um inimigo despojado. Quem está me entendendo? Por isso que o Davi dava certo. Então vamos armar cilada para você? Fica tranquilo. Porque deixa eu te falar uma coisa. O Davi ficou mais famoso ainda. Não é? A Bíblia diz, logo depois daqui, ele caiu na graça de toda a nação. Todos o amavam e o respeitavam. Ele ficou famoso. Rapaz, o cara foi lá, o Saul pediu 100 prepúcios, ele trouxe foi 200. O cara é faixa preta. O povo ficou mais apaixonado por ele. E deixa eu profetizar na sua vida. Cada vez que o diabo se levantar contra você, para tentar prejudicar você, você vai ser promovido por Deus. Não acredite na mentira dele. Segundo lugar, se Deus é por nós, então, irmãos, ele vai nos livrar dos ataques do inimigo. 1 Samuel 19:1. Falou Saul a Jonatas, escuta bem, Jonatas era o filho do rei. Falou Saul a Jonatas, seu filho, a todos os servos, ou seja, todo o exército, sobre matar Davi. Agora é um ataque mesmo, agora é a doença, não é as 3 coisas que eu falei, né? É doença, ataque na família, no seu casamento, na sua vida financeira, nessas principais áreas. Então aí vem um ataque mesmo, agora vem chumbo. E aí ele chama o príncipe, chama o Jonatas, chama o exército e diz: vamos matar o Davi. Só que olha só, Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber. E este, dizendo, a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, acautela-te, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te. Agora preste bem atenção no que vai acontecer aqui, que eu acho tremendo. Irmão, que Deus, a Bíblia diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, o Senhor a condenará. Então a gente não tem que ficar com medo dessas coisas. Então veja bem, o Saul, vamos lá, todo o exército, todo mundo, vem cá o príncipe, vamos lá, vamos matar esse cara, todo mundo armado, agora a gente vai pegar ele, vamos matar. Irmãos, o que vai acontecer aqui, isso foi no capítulo 19 de 1 Samuel, não é? Olha só, capítulo 19, no próximo capítulo 20, olha o que vai acontecer. Assim fez o príncipe aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Sabe o que foi que o Saul fez? Jogou o Jonatas para cima do Davi, e eles criaram um laço tão forte de amizade, que isso virou uma aliança tão poderosa entre eles. E sabe o que aconteceu? Escuta bem, olha o que aconteceu, isso é muito tremendo, porque logo depois disso aqui no capítulo 23,
uma tribo de Keila, chamada Keila, não é? Que era um lugarzinho lá de Judá. Chamou o Davi, porque eles estavam sendo invadidos pelos filisteus. Fica ligado. Aí o Davi orou: Senhor, eu vou lá e livro essa cidade. O Senhor disse: pode ir, você vai livrar eles dos filisteus. O Davi foi e derrotou os filisteus. Aí Deus falou com ele: Davi, eles vão te denunciar para o Saul, eles vão te trair. Aí o Davi: não, mas eles não vão fazer isso, porque eu salvei a vida deles. E o Senhor disse: eles vão. E aí, irmãos, quando o Davi está fugindo, o Saul chega. E sabe, porque ele foi chamado pelos homens de Keila para pegarem o Davi. E sabe o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que o Davi e o seu grupo lá, 600 homens, eles entraram nas cavernas e eles foram fugindo desesperados. A Bíblia diz que o Davi e o seu grupo via o exército de Saul, mas o exército de Saul que estava acima não via o grupo de Davi. Quem está me entendendo? Então o Saul estava perseguindo, procurando, e o Davi se escondendo nas fendas da rocha. Chegou num lugar, irmãos, que ele não passava mais. Escuta. E aí eles travaram. Todo o exército falou: cara, não tem mais por onde a gente correr. Não tem mais como ir para um lado, para o outro. Não tem como subir. Estamos perdidos. E o Saul vinha se aproximando deles. Escuta aí. Aí a Bíblia diz que o Davi clamou: Senhor! E ele clamou pelo Senhor. Quando ele clamou, alguém trouxe uma mensagem para o rei Saul. Escuta bem. Trouxe uma mensagem para o rei Saul. E o Saul então leu a mensagem. Jerusalém estava sendo invadida. Nunca foi invadida Jerusalém. Alguém mandou aquela mensagem. Agora, qual que é a minha teoria? Porque no capítulo seguinte, o Jonatas aparece do nada. Tantarã, tarã! O Jonatas, o amigo dele, o da aliança. E disse: Davi, eu vim aqui para falar uma palavra para você, para fortalecer você. Olha só o que ele vai dizer. 1 Samuel 23:16, Jonatas foi encontrar-se com ele. Ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal, porque você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo, e o meu pai sabe disso muito bem. Irmãos, aquela aliança que o Jonatas fez com Davi salvou a vida do Davi. E sabe quem que proporcionou essa aliança? Foi o inimigo. Quando o inimigo juntou o exército e o seu filho para fazer mal para o Davi, Deus disse: rapaz, esse cara vai ser o amigão do Davi, e ele que vai salvar a vida do Davi lá na frente. Para mim, influência dele, irmão, eu creio. Essa pergunta eu quero fazer para o Jonatas no céu. Jonatas, conta para mim. Você mandou aquele bilhete para o Saul? Eu estou desconfiado. Ele apareceu do nada, muito rápido. A Bíblia não fala, mas eu acredito que foi. Irmão, cada vez que Satanás se levantar contra você, Deus vai fazer algo que vai abençoar você. Entende? Então, primeiro, nas armadilhas. Não tenha medo de armadilha. Agora, o Senhor é contigo. Você tem o Senhor é com você? A despeito de você, ok? Apesar de você, Deus é com você. E se Deus é contigo, quem será contra você? Então Ele vai te livrar dessas armadilhas. Ele vai te livrar desses ataques, meu irmão. No seu corpo, na sua família, nas suas finanças. Ele vai te livrar. Escuta o que eu estou te falando. Se o diabo se levantar contra você, ele vai usar isso para te abençoar, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Diga: se Deus é por mim. Mas fala empolgado: se Deus é por mim, quem será contra mim? Para a gente terminar. Aleluia. Irmãos, eu amo Deuteronômio 28:7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti.
Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Nenhum mal te sucederá, Salmo 91:10. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Aleluia. E último lugar, então. Então, primeiro, ele vai nos livrar das armadilhas. Segundo, ele vai nos livrar dos ataques. E terceiro, ele vai nos promover. Diga, se o Senhor é por mim, e ele é. Diga, ele é. Apesar de mim, ele é por mim. Amém? Então diga assim, ele vai me promover. Deixa eu terminar com isso aqui. 1 Samuel 16:11, quer ver? Acompanha comigo. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, mas moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Agora presta atenção. Irmãos, o Davi era muito novinho. O Samuel tinha sido enviado na casa do Jessé para ungir o rei de Israel. Não é? O Samuel pensava que era o mais velho, o Eliabe não era. Deus disse, eu conheço o coração dele, não é ele. E passaram todos os filhos do Jessé. Ok? E aí, o Davi não foi convidado. Eu acho tremendo isso. Se Deus é por mim, irmãos, ninguém vai conseguir me esconder. Ninguém vai conseguir esconder o meu brilho. Quem está me entendendo? Então não tenha medo disso. Um trabalho de macumba está sendo feito lá na empresa. Aí o chefe não me vê. O chefe. Aí você acredita nessa mentira. Você está acreditando nessa mentira do diabo. Irmão, o Davi não foi convidado. Mas o Senhor era com ele. E o Senhor disse para o Samuel, Samuel, fica todo mundo quietinho aí, porque o meu rei ainda não chegou. Enquanto ele não chegar, ninguém toca nessa comida. Todo mundo com fome. Corre, chama o menino. E quando ele entrou, quando Davi entrou, Deus falou no coração do Samuel, é esse. Unge ele para mim. Eu separei ele, para ele ser o rei de Israel. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós nascemos para brilhar. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Isso não significa só que a gente vai pregar o evangelho. Luz significa que ninguém vai poder esconder o nosso brilho. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Que promessa? Que a descendência do Abraão brilharia como as estrelas. Diga, eu vou brilhar como as estrelas. E não adianta, irmão, alguém tentar me prejudicar. Se alguém tentar me prejudicar, vai fazer eu brilhar mais. O Jessé diz, não chama o menino não. Não chama esse menino não. Deixa ele para lá. E quando ele entrou, escuta bem, podia ser uma coisa bem assim, né, discreta, né? Podia ser uma coisa bem discreta. Irmão, foi um escândalo. Porque imagina, o profeta chega para ungir o rei. E Deus revela, não tem nenhum rei aqui. Nenhum é rei. Todo mundo ficou lá frustrado, se olhando, como assim? Como assim? E todo mundo se olhando. Irmãos, espera. O garoto todo sujo de cuidar do rebanho chegar. E quando ele chega, pensa no escândalo que foi. Aí o profeta já começou a falar em língua. E aí já veio a presença do Espírito Santo. E a vizinhança toda correu para lá. Que coisa que... É o jornal. E todo mundo. E Deus disse, agora unge o cara. Deus vai fazer de forma escandalosa a sua promoção, em nome de Jesus. Na presença do inimigo. Eu acho tremendo isso. Tremendo isso. Ok, querido? Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. E aí, irmãos? Então diga comigo, se o Senhor é por mim, então tudo que eu fizer vai dar certo. Ok? Diga assim comigo, do Senhor é a guerra. Deixa eu terminar com isso, irmãos. O que significa, presta atenção, o que significa Deus é por mim? O que significa? A guerra é dele. Foi isso que o Davi descobriu. Olha o que o Davi vai dizer. Olha o que o Davi vai dizer em 1 Samuel 17:47, lutando com o Golias. Ele vai dizer,
saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Não são as minhas armas que vão fazer eu vencer. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. O Davi está dizendo, olha, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Qual que é o segredo, irmão? Do Senhor é a guerra. O que o apóstolo Paulo fala sobre batalha espiritual em Efésios 6 é só uma coisa, ele diz, olha, cuidado com as astutas ciladas do inimigo, porque ele só é mentiroso, cuidado. Como que você se defende? Ele explicou, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado da preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só isso. O apóstolo Paulo ensina para o Timóteo, Timóteo, combate o bom combate da fé. O que você precisa entender, meu filho, é o seguinte, o Paulo está falando para o Timóteo, a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Qual que é a sua parte nisso? Crer. Combate o bom combate da fé. Qual que é a minha parte nisso? É confiar, é crer. Então, irmãos, que conversa é essa? Que esse negócio aí está vindo do diabo. Que diabo é esse? Na minha Bíblia esse diabo não tem esse diabo na minha Bíblia. Não tem. Então, eu creio é na palavra, é na promessa do Senhor. E do Senhor é a guerra. Eu não vou lutar com espada e com caça, não. Eu não vou passar por cima do meu colega que está se levantando contra mim lá. O meu colega que está querendo me prejudicar. Eu não vou lutar com ele com uma espada, com uma lança. Eu não vou prejudicar ele. Porque do Senhor é a guerra. Eu só vou confiar que o Senhor vai me promover no meio disso tudo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.